Queridos alunos do Sistema Positivo, sejam muito bem-vindos a um breve comentário sobre o capítulo 2, Aspectos Naturais, Geologia, Relevo e Hidrografia. Eu, professor Fábio, falaria um pouco sobre a geologia, a professora Dalva, relevo e o professor Jorge, hidrografia. Ao final, juntos, iremos fazer a correção dos exercícios da página 35 e 36 do livro didático. Amados alunos, quando falamos das características da estrutura geológica brasileira, falamos que ela é antiga, desgastada, rebaixada e estável. Antiga porque as suas rochas, elas datam do período do pré-cambriano, ou seja, as primeiras rochas do planeta que datam ali de 3 bilhões de anos. E no Brasil nós não temos mais o processo de formação de montanhas, sobretudo pela sua localização central na placa sul-americana. Pura estrutura geológica do Brasil ser antiga, ela foi bastante desgastada ao longo do tempo, seja pela erosão, seja pelo intemperismo. Se ela foi, então, desgastada, ela vai ser mais rebaixada do que os países vizinhos. Repare bem aqui, o Brasil, o ponto mais alto, tem 2.993 metros, que é o Pico da Neblina. Se a gente for olhar os países aqui a oeste do continente sul-americano, nós temos pontos mais altos que ultrapassam 6.000 metros de altitude. E a última característica geológica do Brasil é a sua estabilidade pela sua localização no centro. Porém, nós temos ainda pequenos terremotos mesmo assim. Por quê? Porque quando ocorrem terremotos aqui na região dos Andes, nós podemos aqui sentir tremores secundários que são oriundos destes terremotos, ou então nós podemos ter pequenos tremores que provêm de falhas geológicas no nosso território brasileiro, certo? E como que são as nossas estruturas? Elas são intituladas em crátons, dobramentos antigos, e bacias sedimentares. Os crátons, rochas antigas, que são compostas por rochas magmáticas e metamórficas. Dela podemos extrair minerais metálicos, como exemplo, ferro e ouro, e minerais não metálicos, como diamante e calcário, né? E aí os dobramentos antigos, por movimentos da crosta, ele tem a sua estrutura e a sua forma mais dobrada. Eles são antigos porque também são formados há muito tempo atrás, lá na era pré-cambriana, são rochas antigas. Como que essas rochas são visíveis na paisagem? Aqui dois exemplos, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Por fim, nós temos as bacias sedimentares, alunos, que se formam pelo desgaste de outras rochas e o acúmulo de sedimentos nas partes mais baixas vão formando essas bacias, seja em fundos de lagos, de rios, de mares e também em próprias partes mais baixas do relevo. Das bacias sedimentares, conseguimos extrair o gás natural, o carvão mineral e o petróleo. Um resumo rapidinho do que é extraído em cada estrutura geológica. Nos crátons e dobramentos antigos, extraímos minério de ferro, e nas bacias sedimentares, nós extraímos o quê? Os combustíveis fósseis. Um exemplo aqui de extração de minério de ferro, a sua utilização na economia, seja indústria de base, bens de consumo, como também setor da construção civil. Os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, é utilizado muito na indústria termoelétrica, sobretudo aqui na região sul do país. E o petróleo e o gás natural, ele é extraído na nossa plataforma continental, ali na nossa camada pré-sal. E a sua utilização é muito importante para a economia do nosso país e ela está presente no nosso cotidiano, né? Seja pela indústria, pela geração de energia, como também transporte de passageiros e de cargas. Beleza, galera? Pessoal, então vou abordar sobre o relevo do Brasil, lembrando que o relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre que resulta da atuação de agentes internos e externos à crosta terrestre. Bom, os agentes internos, basicamente o tectonismo, movimentação de placas, né, origina várias estruturas, grandes estruturas, e os agentes externos que atuam no modelado do relevo, então intemperismo, erosão. Lembrando que o nosso relevo brasileiro, as estruturas geológicas são bastante antigas, das eras mais antigas dos períodos aqui geológicos, então sofreu bastante desgaste erosivo, então o relevo um pouco mais rebaixado. Na classificação do relevo brasileiro, nós podemos destacar algumas classificações, como a de Haroldo de Azevedo e classificação de Aziza Saber, que são
classificações mais antigas e mais simples do relevo do Brasil, dividindo o nosso relevo em planaltos e planícies, mas nós vamos utilizar mais também no nosso material didático a classificação de Jurandir Ross, que é uma classificação mais recente, mais completa, nenhuma classificação é superior à outra, mas essa classificação um pouquinho mais detalhada do nosso relevo. Essa classificação utilizou, então, imagens aéreas e de radar do projeto Radam Brasil. A tecnologia auxiliou bastante no conhecimento do nosso relevo, divide em planícies, planaltos e depressões. As planícies, nos mapas em geral, aparece em tom verde, né, a cor verde, como planícies, são áreas de menores altitudes que predominam o depósito de sedimentos. Nós temos aqui como exemplos a planície do Rio Amazonas, do Pantanal e as planícies litorâneas. Os planaltos estão aparecendo aqui nesse mapa em tons marrons escuros e um marrom um pouquinho mais claro, são de altitudes mais elevadas, são superfícies onduladas, tá, gente? Não é plano, apesar de não ser planalto, é plano e alto? Não, não é plano, é ondulado, tá? Sofrem mais erosão. Temos aqui como exemplo o Pico da Neblina, no norte do Brasil, que é o ponto culminante mais alto, que chega aí a 2.994 metros de altitude. As serras do mar, também temos de exemplo Chapadas, olha que bonito aí. Temos também aqui as depressões, que estão sempre em amarelinho, nesse mapa também a parte laranja é depressão, são mais baixas em relação ao entorno, estão nas bordas dos planaltos e sofrem mais desgaste e erosão. As depressões aqui de exemplo nós temos as amazônicas, também as depressões periféricas. E aqui nós temos exemplos de perfil do relevo. O que é perfil do relevo? São cortes esquemáticos aqui em vermelhinho, que vocês podem ver, de como seria se a gente estivesse vendo o relevo de perfil. Por exemplo, aqui esse perfil EF, né, que corta aqui o centro do Brasil, nós temos ali da esquerda para a direita, planície, planalto, depressão e planalto novamente, para ter uma ideia dessa variedade aí do nosso relevo. Galera, então vamos para a terceira parte da nossa aula, né? A terceira parte fala em relação à hidrografia do Brasil. E dentre essa questão direta da hidrografia, né? O Brasil possui grandes reservas hídricas. Nós vamos começar com relação ao mar territorial brasileiro. O mar territorial vai tratar diretamente do quê? Da soberania do nosso país. Em torno de 22 quilômetros, o Brasil possui a total soberania de uma região, tá? Por quê? Porque a partir dessas 22 quilômetros, nós temos o que nós chamamos de zona econômica exclusiva, tá? De toda essa região, que vai em torno de 360 quilômetros, nós temos em torno aí de onde o Brasil pode diretamente realizar exploração econômica, né, com relação ao pré-sal, com relação ao petróleo, questão de gás natural, né, e outras relações aí relacionadas à economia, né? Então, o Brasil ele é responsável também por exercer a segurança dessa região. Beleza? Na sequência, nós temos aquíferos, né? Aquíferos, gente, eles são relações importantíssimas, tá? Por quê? Porque eles são a água que está diretamente relacionada ao subsolo. E dentre eles, nós temos dois importantes. O primeiro é o sistema aquífero Grande Amazônia e o segundo, o sistema aquífero Guarani. O Guarani ele é importante por quê? Porque está relacionado à parte industrial aí do nosso país. Na sequência, nós vamos colocar direto em relação às regiões hidrográficas. E o Brasil possui 12 grandes regiões hidrográficas. Vamos dar ênfase aí, principalmente, a 4 delas, né? Então, diretamente a Amazônica, o São Francisco, Tocantins, Araguaia e a Platina, que é a junção do Paraguai, Paraná e Uruguai, né? Então, esquecendo que a relação direta da região hidrográfica está relacionada a uma quantidade direta de bacias hidrográficas de uma região. Então, dentro da bacia da região hidrográfica da Amazônia, nós temos diversas outras bacias hidrográficas, ok? Na sequência, vamos colocando lá. A primeira delas é a bacia amazônica. A bacia da Amazônica é a maior do mundo, porém não é 100% nacional. Ela corresponde a em torno de 72% da água do nosso território, né, e 45% do nosso território. Anote isso daqui, ó. Maior potencial energético hidrelétrico do nosso país. Potencial, ok?
Na sequência, o Tocantins e Araguá. Importante, gente, nós temos ali, dentre delas, né, a maior bacia atualmente brasileira, ela tem ali dentro a usina Tucuruí, que é extremamente importante para a questão direta da geração de energia para o alumínio, né, dentro da Serra do Carajá, né, e importante também que ela está dentro do quê? Da Ilha Bananal, você tem dentro da bacia dessa região hidrográfica a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Na sequência, a bacia do São Francisco, né? Então, é diretamente relacionado ao Rio São Francisco de Integração Nacional, né? Nasce diretamente na Serra da Canastra, Minas Gerais, passando por Bahia, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, e, por fim, ali na divisa direta entre Alagoas e Sergipe, você tem a foz do rio principal, que é o Rio São Francisco. Ele é importante por quê, gente? Porque a partir dele você tem a transposição do Velho Chico, né? Que é levar a água para onde? Para as regiões onde nós mais necessitamos, né? Então, a região sertaneja aí do Brasil, semiárido, né? Nós temos diretamente essa parte, uma preocupação intensa, né? Desde Dom Pedro II, quando ele relata lá, né? Que não restará uma joia da coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome, né? Por que ele fala isso? Porque o Brasil, a ideia da transposição é criar adutoras, criar canais para levar água para as regiões mais secas. Ela começa aí em 2008 e sua finalização em partes em 2016, tá? E ela continua ainda em construção em algumas áreas. Por fim, a Bacia da Platina, junção de 3 bacias hidrográficas, do Paraguai, do Uruguai e do Paraná. Destaque para o Paraná, né, gente, que é a segunda maior do Brasil e uma grande potência hidrelétrica. Por quê? Porque nela nós temos diretamente a usina de Itaipu. Beleza? Agora vamos lá com o professor Fábio para resolvermos as questões com vocês aí. Agradecemos imensamente aí, né, professor Dalby e professor Jorge. E aqui, galera, organiza as ideias, praticamente um mapa mental daquilo que nós discutimos. Então, na estrutura geológica, temos 3 no nosso país: as bacias sedimentares, dobramentos antigos e os crátons. Dos crátons, nós extraímos o quê? Os minérios, e das bacias sedimentares, os combustíveis fósseis. A nossa hidrografia ela é dividida também em 3 partes, como o professor Jorge brilhantemente explicou, que é o mar territorial, os aquíferos e as águas superficiais, que são as bacias hidrográficas, né, e as regiões hidrográficas. E, por fim, as nossas formas de relevo no território brasileiro são os planaltos, as planícies e as depressões. Muito bom você estar completando isso no seu livro didático. Vamos lá, professor, qual que é o próximo exercício que nós temos aí? Diretamente lá, relação da estruturas geológicas, né? A gente vai falar assim, qual tipo de estrutura geológica mais provável encontrar recursos com minério de ferro e combustível fóssil, né? Como gás, petróleo ou carvão. Ali, quando você fala em minério de ferro, nós estamos falando diretamente do quê? Dos escudos cristalinos, crátons, ali, ou os dobramentos antigos. E enquanto combustíveis fósseis dentro das bacias sedimentares, ok? Sobre a linha 2, com base no mapa conceitual, as linhas das categorias principais da hidrografia do território brasileiro, né? Então, gente, dentro dessa questão, né, a hidrografia do território brasileiro, 3 grandes categorias, como nós colocamos no mapa mental: o mar territorial, lá por 12 ilhas náuticas, em torno de 22 quilômetros, além dos aquíferos, Saga e Guarani, e das águas superficiais, destaques para quem? Para as bacias e regiões hidrográficas, ok? Na questão 3, Muito das bom. 3 principais formas de relevo que você estudou, qual apresenta a menor ocorrência no território brasileiro, né? Então, a menor diretamente está relacionada a quem? As planícies, né? Forma de relevo de menor ocorrência, elas aparecem basicamente onde, né, gente? Nas faixas litorâneas aí, ou próximo aos rios, como, por exemplo, o rio Amazonas, ok? Vamos Na lá. sequência aí, pode ir, Fábio? Então, Pode deixar que eu falo esse, gente. excelente. Faça Fala, uma não. pesquisa e verifique como o relevo interfere na forma de ocupar os espaços e nas atividades econômicas que são praticadas no município onde você mora. Registre os resultados de sua pesquisa. Então, o relevo tem muita influência no uso e ocupação do solo, nas atividades urbanas, rurais. Então, você pode citar vários exemplos, né? Então, a questão ali de construção de usinas, estruturas de transporte, tem áreas que inundam, uso agrícola, né, como, por exemplo, o terraceamento. Existem vários exemplos que você pode citar aí.
Beleza, galera. Então, o seguinte aqui, basicamente, um exercício sobre verdadeiro e falso, né? Sobre algumas coisas do território brasileiro, alguns recursos extraídos. Então, minério de ferro, base para estrutura, verdadeiro, né? Indústria de base, combustíveis fósseis, como o petróleo, formam-se em áreas onde há rochas magmáticas, falso, porque eles se formam nas rochas sedimentares. Contando a partir do nível do mar, o petróleo do pré-sal está abaixo de uma profunda camada de sal, verdadeiro. Obtenção de petróleo é simples e barata? Não, pelo contrário, galera. É uma obtenção do petróleo leva bastante estudo e bastante tempo, é muito caro, certo? Para ser explorado. Questão E, para que uma jazida mineral seja economicamente viável, o investimento no processo de exploração deve ser compensatório, exatamente, sendo menor que o preço obtido na venda, então sempre uma questão do lucro, certo? E, por fim, a autossuficiência em petróleo é uma característica de países no quais se consegue satisfazer a procura interna por meio da própria produção. Exatamente. Então, os países que têm essa autossuficiência, principalmente em petróleo e outros recursos energéticos, vão estar querendo o quê? Ter uma grande cadeia industrial para produzir diversas coisas. Podemos estar passando ali os próximos, Jorge. Aí ali outra fala diretamente ao conceito de região hidrográfica, aquilo que nós já trabalhamos, né, gente? É questão direta dessa junção de bacias hidrográficas com características naturais, socioeconômicas similares, né? Esquecendo que o Brasil possui 12 regiões hidrográficas, tá? Qual é a maior região hidrográfica brasileira? A da Amazônia, 45% do território. E quais estados ali dentro do São Francisco, Bahia, Goiás, Distrito e ela é diretamente pessoal, ok? Então, isso vai ser de acordo com a região onde você encontra, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado por tudo, até a próxima. Rapidinho, só para finalizar aqui, professor, essa também é uma questão que a gente deixa aí para vocês fazerem esse texto, só para relacionar as vantagens de uma matriz energética e a desvantagem. As vantagens podem ser muito importantes para a diversificação das atividades econômicas do país, certo? E uma desvantagem da matriz energética, principalmente do que tange aos combustíveis fósseis, é a questão da emissão do gás carbônico que contribui para o aquecimento global. Galera, deixamos um forte abraço para vocês, tá? E bons estudos. Professor Jorge, professora Dalva, querem falar Valeu. alguma coisa rápido? Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.